Parágrafo 6º. Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Então, você revise a leitura do artigo 37, inciso 14, que fala dos cargos passíveis de acumulação. Então, você faça a revisão do texto do artigo 37, inciso 16, que trata dos cargos passíveis de acumulação. Se o cargo é acumulável na atividade, é possível a acumulação das aposentadorias decorrentes destes cargos acumuláveis. Fora isso, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social. Pode haver uma acumulação de uma aposentadoria concedida pelo regime geral e outra pelo regime próprio, aplicando-se outras vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários estabelecidos no regime geral de previdência social. Então, pessoal, nós estamos estudando direito constitucional. Quando você estuda direito previdenciário, você precisa prestar muita atenção nas hipóteses cabíveis de acumulação de benefícios. Então, lá em direito previdenciário, quando você for estudar essa matéria, se for cair na sua prova, preste atenção nestas possibilidades de acumulação, que é um assunto muito cobrado nessa matéria de direito previdenciário. Parágrafo 7º. Observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 201, que diz que nenhum benefício que substitua o salário de contribuição pode ser inferior ao salário mínimo. Quando, então, se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o parágrafo 4b, aqueles servidores que vimos, então, agente socioeducativo, agente penitenciário, policial legislativo ou aqueles agentes dos órgãos de segurança pública do 144. Então, nesses casos, o que você tem que prestar atenção para fins de questão de prova envolvendo o parágrafo 7º? Essa parte final, decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. Não pode, aqui, para efeitos do parágrafo 7º, o óbito ter ocorrido em razão de um evento alheio à atividade. Parágrafo 8º. É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. Aqui já houve modificação para valor nominal. Parágrafo 9º. O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9º e 9º-A do 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Então é só você associar tempo de serviço, disponibilidade, tempo de contribuição, aposentadoria. Eu memorizei isso aqui da seguinte forma: o C de contribuição está mais perto do A de aposentadoria, e o S de serviço fica mais próximo do D de dado. Isso no alfabeto. Então, tempo de serviço, disponibilidade, tempo de contribuição, aposentadoria. Parágrafo 10º. A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Uma jurisprudência que é bom você anotar é que a conversão do tempo de trabalho em regime especial para o comum, quando cabível, não é considerado pela jurisprudência contribuição fictícia, porque essa possibilidade de trabalho em situação especial, como vemos aqui no 4A, B, C e no 5º, consta da própria Constituição. Dessa forma, se esses servidores não alcançarem aqui nesses cargos o tempo necessário, os requisitos para a aposentadoria, e eles migrarem para outro cargo público, seja por aprovação em concurso público, no caso, eles podem fazer a conversão. Essa conversão não é considerada
pelo STF como uma forma de contribuição, de tempo de contribuição fictício. Parágrafo 11. Aplica-se o limite fixado no artigo 3711 à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas à contribuição para o regime geral de previdência social e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e cargo eletivo. O que é importante você saber com relação ao texto desse parágrafo 11? Que ele não conflita com o texto do parágrafo 10º do artigo 37. Esses textos parecem conflitar, mas isso é aparente. Preste atenção numa coisa. Essa mesma emenda aqui, 20 de 98, foi a que deu aquele texto lá que estamos analisando, que consta lá no parágrafo do artigo 40. Aqui nós estamos no artigo 37. Então, o que aconteceu? No texto original da Constituição de 88 não havia regramento sobre o assunto. Em 98 veio essa emenda 20 e deu esse texto aqui ao parágrafo 10º do artigo 37, regulando essa vedação, a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do artigo 40, ou seja, aposentadoria para o servidor público efetivo, também com relação às polícias e às forças armadas, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvado cargos acumuláveis. Aí ele fala que também é possível essa acumulação com relação a cargos eletivos e cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Então, qual é a exceção para acumulação? É aquela que se dá com relação aos cargos acumuláveis, conforme consta no inciso 16 do artigo 37, com relação a cargos eletivos e cargos em comissão. Só que esse texto aqui se refere às situações ocorridas a partir da vigência dessa emenda 20 de 98. E aquele caso lá do artigo 40, parágrafo 11, vamos voltar para lá agora, se refere a uma outra hipótese. Eram pessoas que já estavam em inatividade e reingressaram ao serviço público. Então essa limitação, ela se refere a um reingresso. E nesse caso, aplica-se o teto. Por isso que ele fala, inclusive, quando decorrente da acumulação de cargos ou empregos públicos, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável. Porque nós estudamos que quando o cargo é acumulável, você não irá se importar com a soma total dos proventos de inatividade ou com a soma total dos vencimentos em atividade no caso de cargos acumuláveis. O STF decidiu que o teto remuneratório, que se refere ao 3711, deve ser avaliado a partir da análise isolada de cada cargo acumulável, e não pelo somatório. Mas esse caso aqui é diferente, pois visou regular situações já consolidadas antes da entrada em vigor da emenda constitucional 20.